Hoje vamos falar sobre um tema essencial para o desenvolvimento das crianças, a parentalidade positiva. Esse conceito vai além dos cuidados tradicionais e busca criar um ambiente de respeito, afeto e incentivo ao desenvolvimento integral da criança. Mais do que suprir necessidades físicas, a parentalidade positiva promove uma conexão emocional que fortalece a autoestima e a autonomia dos pequenos, construindo uma base para uma infância saudável. Vamos explorar como a parentalidade positiva, aliada a políticas públicas, como o marco legal da primeira infância, pode transformar a vida das crianças e das famílias, garantindo que tenham o apoio necessário para o desenvolvimento pleno. Afinal, uma infância saudável depende não só de serviços de saúde, mas de um ambiente acolhedor e seguro, onde cada criança se sinta livre para explorar o mundo ao seu redor. Recebemos para esse episódio uma convidada especial para uma conversa sobre o tema. Ana Tereza Miranda Soares de Moura é médica, consultora do Ciclo Saúde e Proteção Social, doutora em Saúde Coletiva pela UERJ e professora de pediatria, com vasta experiência em políticas públicas para a infância. Ela esclarece sobre os principais avanços do marco legal da primeira infância e como essas mudanças impactam o cuidado familiar e o fortalecimento das políticas públicas voltadas para as crianças. A abordagem da parentalidade positiva é um pilar fundamental quando a gente pensa no cuidado integral à saúde da criança, aliada a questões da nutrição, da segurança, do aprendizado significativo e precoce e dos cuidados responsivos que os pais precisariam transmitir, vivenciar junto com seus filhos. Se a gente pensa na parentalidade positiva como um pilar também para a prevenção da violência contra a criança, aquela violência que é muito mais frequente em casa, no domicílio, perpetrada pelos pais ou principais cuidadores, ela se reveste de ainda maior importância. Então, quando a gente pensa na parentalidade positiva para colaborar com os desafios da infância contemporânea, a gente precisa pensar como os marcos e as políticas públicas podem colaborar de novo com essa saúde integral da criança e adolescente. A gente pensa no modelo ecológico que explica a ocorrência de violência contra a criança. Os marcos legais, as políticas públicas, elas vão abordar justamente, quando a gente pensa no modelo ecológico, nas dimensões mais distais do que se explica para a ocorrência da violência contra a criança. A Organização Mundial de Saúde, ela propõe um modelo que integra aspectos, características pessoais da criança, dos relacionamentos que ela estabelece, aí no caso, então, principalmente com seus pais ou cuidadores, na comunidade que ela está inserida e na sociedade que ela está inserida. Então, se nós temos uma sociedade que tem como uma força importante a terminalidade da violência contra a criança, se a nossa sociedade propõe marcos, leis, políticas públicas que fundamentam a finalização do castigo corporal, por exemplo, como método de disciplina da criança, nós estamos atuando na perspectiva de fatores de proteção para a ocorrência de violência contra a criança. Então, isso tem uma importância muito grande para a sociedade. É um aspecto fundamental em termos de comunidade, de sociedade que a gente está vivendo. Então, a gente precisa dessa ampliação da visão do cuidado da criança de forma positiva, colaborativa, com cuidados responsivos, dando destaque à parentalidade positiva como um fator de proteção contra a ocorrência da violência contra a criança. A doutora comenta ainda de que forma podemos promover uma abordagem de disciplina baseada no cuidado responsivo, que inclua a participação de toda a família e da rede de apoio, especialmente considerando o peso do papel tradicionalmente atribuído à mulher como cuidadora principal. Porque vejam, se nós temos a erradicação do castigo corporal como método de disciplina, como uma política pública, como um marco, um reforço para a linha de cuidado durante a primeira infância, fica muito mais coerente a gente trabalhar na perspectiva da sensibilização dos profissionais de equipe de saúde, por exemplo, dos profissionais que estão em creches e em outros espaços de cuidado da criança. Porque
como é que a gente vai fazer essa sensibilização se isso não está posto para a sociedade? Se a sociedade ainda não refletiu em relação à importância da incorporação, por exemplo, da erradicação do castigo corporal. Se a gente ainda não tem clara essa reflexão, como é que a gente pode solicitar que os nossos colegas em equipes de atenção básica, de novo, em espaços de creche, e em especial pais e cuidadores, assumam isso e comecem, então, a trabalhar, a vivenciar aspectos de parentalidade positiva? Porque a gente tem muita ideia de que disciplinar é punir, é castigar. E, na verdade, quando a gente pensa em disciplinar, na perspectiva de um cuidado responsivo, a gente está querendo apoiar a criança para que ela consiga alcançar todas as suas competências, suas habilidades, suas atitudes, para que ela possa transitar na sociedade de forma positiva. A gente tem que lembrar que a família é o primeiro espaço social que a criança vivencia. E aí é claro que na nossa situação, na nossa realidade, a mulher, a mãe, é a principal cuidadora. E aí fica sobre ela a responsabilidade desse cuidado responsivo. E como é que ela consegue fazer isso com todo o estresse parental que ela vivencia? Uma abordagem de cuidado integral e responsivo, que envolve toda a rede familiar e social, pode impactar o desenvolvimento saudável da criança. Não é mesmo, Ana? O desenvolvimento da criança é absolutamente dependente de uma relação positiva que ela vai estabelecer entre pais e filhos. Então, esse ambiente de suporte ao aprendizado, o reforço do comportamento desejado, é fundamental para que a criança possa alcançar suas atitudes e habilidades que vão promover um adulto saudável. Autocontrole, cuidado com os outros, fazer escolhas, como resolver conflitos de forma não violenta. Então, o ideal é que não recaia apenas para a mãe essa interação de emoções com seus filhos. A gente precisava considerar, de novo, a família como a primeira construção social da criança, integrando pais, ampliando essa rede familiar. Quem mais está ali do lado? Outros irmãos, o lugar onde a criança estuda, na verdade a creche. Como é que a gente consegue envolver outros atores para que esse cuidado responsivo, para que essa atenção integral consiga realmente criar vínculos emocionais, estimulando conexões no cérebro, estimulando o desenvolvimento da linguagem da criança, inclusive aspectos relacionados ao cuidado, ao olhar que a criança tem sobre ela mesma. Porque esse olhar que os pais, então aí eu estou englobando novamente, e sempre, mãe e pai ou outros cuidadores, os cuidadores principais, independente do tipo de família que está sendo construída, vai qualificar a expectativa que a criança tem em relação a ela mesma e em relação aos outros. A convidada explica como a atenção básica e o contato direto, ao se colocar no mesmo nível físico da criança, contribuem para o cuidado integral e a prevenção da violência infantil. A atenção básica tem uma função primordial, na promoção desse cuidado integral, nessa linha de cuidado integral, fortalecendo aspectos positivos do desenvolvimento. A visita domiciliar tem sido apontada como uma grande ação de prevenção de violência contra a criança. Existem várias evidências, artigos científicos mostrando a importância dessa visita domiciliar na perspectiva de promover bons tratos, de promover um cuidado integral positivo. Além da ação da atenção primária, da equipe de atenção primária, mapeando espaços, fazendo diagnósticos situacionais da comunidade, identificando maiores vulnerabilidades e aí, obviamente, identificando problemas, priorizando aqueles que não podem esperar uma visita domiciliar quando você identifica uma questão de vulnerabilidade muito grande. Obviamente, é esse mapeamento, esse diagnóstico situacional que é próprio da atenção básica, da equipe de saúde, da atenção primária, é fundamental. E as articulações que ela consegue promover, Para encerrar essa edição do Se Liga no Ciclo, Ana Tereza comenta como a atenção básica pode promover uma articulação eficaz com a rede de proteção social para fortalecer o cuidado integral da criança e o apoio às famílias. A atenção básica consegue promover uma articulação muito grande com a proteção social. Inclusive mapeando espaços que sejam possíveis, equipamentos públicos que possam promover essa linha de cuidado. Onde a criança pode brincar, onde a criança pode exercitar
fazer esporte, a creche, apoio aos pais, até na perspectiva de Alcoólicos Anônimos, redes de atenção aos cuidadores, criar espaços de escuta, por exemplo, para o pai, para o homem, né, que nem sempre consegue conciliar o seu horário com o horário de atendimento da equipe. E aí ele fica por fora mesmo, porque ele não consegue participar da consulta, porque não é uma consulta que ocorre no horário que ele está disponível. Isso afasta também. E assim encerramos mais uma edição do Se Liga no Ciclo. Agradecemos a todos os ouvintes por estarem conosco e, especialmente, aos profissionais do SUS e do SUAS, pelo trabalho em prol da saúde e do bem-estar das nossas crianças e famílias. O podcast Se Liga no Ciclo é uma das produções do Ciclo Saúde e Proteção Social, programa voltado para o fortalecimento da atenção básica da proteção social, a fim de colaborar para a redução das desigualdades de acesso das populações mais vulnerabilizadas. Continuem ligados e até a próxima!